Chegou a hora de recuperar no Espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Conheça mais uma etapa do resgate histórico e moral do Espiritismo original no livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. A obra é fruto de pesquisas em documentos e manuscritos inéditos, obtidos em Paris, e revela que, além de A Gênese, o livro Céu e Inferno também sofreu adulterações após a morte de Allan Kardec. É como se Allan Kardec, por meio de seus escritos, viesse pessoalmente nos esclarecer sobre os bastidores, sua luta e o apoio irrestrito dos espíritos superiores. Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Reserve já o seu exemplar acessando mundomaior.com.br. Boa noite, Gerson. Boa noite. Você. Muito bom também. Muito obrigado pelo convite do Centro Espírita Zilda Gama. Estamos à disposição, tá ok? Obrigado, querido. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores e benfeitores, educadores, que nos inspirem e nos sustente na caminhada. Que possamos colher neste momento de reflexão que o nosso companheiro Gerson Barreto trará como tema Evangelho, a linguagem perfeita. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Assim seja. Gerson, a sala é sua. Estarei aqui ao seu lado. Um abraço, querido. Muito obrigado, irmão João. Um grande abraço a todos os irmãos espíritas e não espíritas. Um abraço aí a todos os frequentadores das casas espíritas de Minas, do Brasil e do mundo, que nós sabemos que as lives alcançam lugares infinitos. Agradecemos a Deus, nosso Criador, agradecemos a Jesus, nosso mestre, né, nosso modelo, nosso guia, por esta oportunidade de estarmos aqui com a oportunidade de divulgar o Espiritismo. Espiritismo este que nos alivia, nos consola, traz em nós a possibilidade de melhorarmos como seres humanos, a possibilidade também de crescermos, de evoluirmos, de fazer a nossa reforma íntima, em primeiro lugar, né? Para que nós possamos usufruir dessa terceira revelação enviada por Deus ao homem, que é o Espiritismo, que foi solicitada pelo Mestre Jesus quando esteve aqui encarnado entre nós. Queremos agradecer aos espíritos superiores, todos aqueles que fazem parte dessa organização celestial, né? Que estão na organização com o Mestre Jesus, nos trabalhos do bem, nos trabalhos de auxílio ao próximo. Agradecer os nossos espíritos protetores que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos sugerindo para que nós tomemos o caminho correto, o caminho melhor de cumprir aquelas nossas missões, né, aos quais nós fomos submetidos pelo nossa vontade antes de encarnarmos aqui nesta terra. Porque todos nós sabemos, espíritos,
que antes de estarmos aqui encarnados, existe toda uma preparação com o nosso espírito, no plano espiritual, para que nós possamos nos designar as nossas missões aqui na Terra, de forma a reparar os nossos erros, evoluirmos de certa forma, para que nós possamos crescer e progredir, né? Fomos criados simples, ignorantes, como espíritos, mas livres para tomarmos as decisões para o bem, decisões estas que vão contribuir com a nossa evolução, o nosso progresso, que vão contribuir com o progresso da Terra, com o progresso da natureza. Então é isso, queria agradecer a todos pela essa oportunidade, que me faz muito bem ter essa oportunidade de estar trabalhando aqui hoje, nesse Centro Espírita Zilda Gama, para que nós possamos contribuir, em primeiro lugar para nós e em segundo lugar para o próximo, que a maior caridade é a divulgação do Espiritismo, porque ele alivia, consola e ajuda todos nós, não é mesmo? É muito importante nós termos essa iniciação para sempre destacar a importância do Espiritismo em nossas vidas. Nós, espíritas, temos que saber o nosso papel neste momento, que recebemos um benefício de termos acesso ao Espiritismo, que termos acesso a esse conhecimento. Mesmo assim, sabemos que não só ter o acesso, temos que praticá-lo. E como é importante praticá-lo? Nós temos uma referência, que é o nosso mestre, né? Nós temos Jesus Cristo, que nos orienta, que nos acalenta, que nos ajuda, que nos conforta. Nós temos lá no Evangelho de Jesus uma palavra tão maravilhosa que nós temos que sempre repeti-la. Está lá em João 14:6. Bem nítido, direto, essa interpretação, né? Onde Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Está dito. Nós temos que nos apegar a esse ensinamento de Jesus, porque realmente é o único caminho, irmãos, que nós temos para realmente conduzir nossas vidas aqui no plano terrestre. Jesus Cristo foi muito sábio em todo momento encarnado em nos deixar um legado, né, através do Evangelho, que nós hoje temos conhecimento, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, através desse Evangelho exemplar, que não precisa ter interpretação científica. Ele, por si só, ele nos traz a elucidação de como devemos nos comportar, como devemos tratar o próximo, como devemos trazer um benefício ao próximo, a nós mesmos, para uma vida melhor. Temos que ter também uma consciência, irmãos, da pluralidade dos mundos. Os irmãos espíritas têm este conhecimento, né, da existência de vários mundos habitados neste universo, né? Sabemos que existe a vida espiritual, sabemos que existe a vida material aqui na Terra. Todos nós já temos conhecimento desses mundos, dessa pluralidade, de como as coisas funcionam. E foi através de quê? Foi através do Espiritismo que todos nós tomamos conhecimento. Antes tínhamos dúvidas, né? Não é mesmo? Todos nós tínhamos dúvidas de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos depois de desencarnar. O espírita estudante do Espiritismo, aquele que se atém ao conhecimento da doutrina espírita, ele hoje já entende, já não se tem dúvidas
quanto à comunicabilidade entre os mundos, a comunicação que hoje os espíritos eles possuem com o homem na Terra. Os médiuns espíritas já possuem essa comunicabilidade, já existem obras, inclusive as obras que trouxeram o espiritismo, o Pentateuco, né, espírita, com várias obras, 5 livros, que nos trazem essa obra maravilhosa do espiritismo. Ele já nos informa como que as coisas funcionam entre os dois mundos, como que as coisas funcionam nessa comunicação entre os dois mundos. Então isso nos trouxe um alívio também sabermos, né, que como espíritos, né, irmãos, nós já possuímos uma vida eterna. Isso nos alivia, né? Mas nos traz responsabilidades. Este conhecimento todo, ele nos traz responsabilidades, irmãos, porque não é sabermos somente que temos uma vida eterna espiritual. Isso nos trouxe um alívio, não é mesmo? Mas temos que praticar o espiritismo para que não possamos tomar caminhos errados, tomar atitudes erradas com o nosso próximo. Então é por isso importante, todos nós espíritas, os estudantes espíritas, somos eternos estudantes espíritas, né? Porque além do Pentateuco espírita, nós possuímos várias obras já enviadas ao homem, através de psicografias que têm credibilidade na comunicação entre os dois mundos. Nós temos condições de estudar mais e mais e temos condições de aprendermos mais sobre o Espiritismo, sobre Jesus, sobre o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. O título do nosso trabalho, da nossa palestra, é o Evangelho, a linguagem perfeita. Muito importante abordarmos esse assunto, creio eu, que vários de vocês já estiveram, né, em palestras falando sobre o Evangelho. Mas cada um de nós que trabalhamos, que palestramos, que ainda estamos aprendendo o Espiritismo, cada um de nós ainda, no trabalho diário da Seara Espírita, temos uma visão de passar esta mensagem diferente, porém a essência é uma só. Todos nós temos uma essência, que é o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus. Mas cada um, ao manusear o conhecimento, ao divulgar o conhecimento, tem um ponto de vista que pode sempre acrescentar aos trabalhos, não é mesmo? Então, com certeza, vocês já ouviram várias vezes palestras sobre o Evangelho, não é mesmo? E vamos hoje trazer para confirmar como é importante o Evangelho nas nossas vidas. E o título seria O Evangelho, a linguagem perfeita. Então, trazemos aí a importância dessa palestra, dessa palavra de Jesus através dos Evangelhos, porque sabemos que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, nós precisamos sempre estar confirmando isso na teoria, e é importante estarmos confirmando isso na prática. Nós tiramos o nosso trabalho, fizemos as pesquisas baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, na obra de Allan Kardec, que é uma das obras do Pentateuco Espírita. Tivemos também uma consulta, né, à Bíblia, e tivemos também uma consulta ao Livro dos Espíritos, que também faz parte de uma das obras do Pentateuco Espírita. Então, é só para que vocês entendam que, baseado nessas obras, nós hoje vamos conversar sobre o Evangelho. Irmãos, é necessário que, ainda antes de eu começar oficialmente o nosso trabalho, que nós tenhamos muita fé e esperança em Jesus, no nosso modelo e nosso guia. Porque no dia a dia, mesmo sendo espíritas, nós temos obstáculos pela frente nas nossas vidas.
muitos obstáculos vão ainda acontecer no decorrer do nosso caminho enquanto encarnados aqui na Terra em nossas missões. Mas que esses obstáculos sejam só um quebra-molas, que nós passemos sem dificuldades por eles. Nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, esses obstáculos não podem ser uma montanha intransponível, concordam? Muitos de nós nos desesperamos, mesmo espíritas, até eu falo por mim também. Muitas das vezes nos desesperamos porque a sensação material, muitas das vezes, nos levam ao desespero, mas nós não podemos ter o desequilíbrio e a falta de fé e a esperança de uma vida melhor, porque nós temos inicialmente o conhecimento do Espiritismo, que já nos consola e nos alivia. Na prática, quando conduzimos isso em nossas vidas, é um pouco difícil, porque ainda estamos encarnados com as sensações materiais. Mas se nos esforçarmos em sempre ter o objetivo de pensar em Jesus como a solução dos nossos problemas, nós vamos transpor os nossos problemas, os nossos obstáculos. Eles serão sempre um quebra-mola e não uma montanha intransponível. Não percamos, então, a esperança e a fé. Coloquemos em prática o que nós aprendemos no Espiritismo. Ainda vamos aprender muito. Somos alunos, mas todos nós já temos que colocar em prática, nos equilibrar, tentar vencer as nossas más inclinações, o nosso ódio, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Temos que diminuir muito essas más inclinações para que nós possamos cumprir as nossas missões. A nossa vida terrena, aqui nessa encarnação atual, ela é passageira. Ela é passageira. A nossa vida espiritual, em mundos espirituais, lá é a nossa vida eterna. Deus nos proporcionou a encarnação e a desencarnação para que nós possamos vir quanto for possível no plano material, terrestre, para nos moldar, para que acabemos com as nossas más inclinações, para que possamos progredir na nossa escala espiritual. Hoje somos espíritos inferiores. Lamentavelmente, temos que saber da nossa condição como na escala dos espíritos. Um dia que nós aprendermos a vivermos o Cristo, aprendermos a viver de acordo com os evangelhos de Jesus, aprendermos a viver de acordo com o que o Espiritismo ele nos prescreve, vamos evoluir como espíritos e estaremos evoluindo para espíritos superiores. Vocês lembram quando Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá? Ele estava se referindo a isso. Nós somos simples e ignorantes, fomos criados, mas somos livres para progredir. Então nós temos que ter esse sentimento, esta vontade de nos melhorarmos, melhorar a vida do próximo, sem hipocrisia, sem demagogia, melhorar o mundo, a natureza, o ecossistema. Enquanto estivermos aqui, termos o compromisso de fazermos o que for necessário para vivermos melhor com nossos familiares, como chefes de família, mulheres, donas do lar, filhos, todos em harmonia. Todos em harmonia e em sintonia com as leis divinas, com respeito ao próximo, com respeito à vida, seja em qual for o momento, temos que respeitar a vida, estando ela no ventre ou até no momento do desencarne, temos que respeitar a vida. Então é isso. Essa mensagem que eu passo para vocês,
é que para que nós tenhamos muita fé e esperança, para que nós possamos nos apegar mais e mais nas mensagens que nos chegaram do plano espiritual, enviadas por Deus, pelo Mestre Jesus, que é o governador desta terra, tá bom? Então vamos começar hoje falando sobre o Evangelho, a linguagem perfeita. Nós, para conversarmos sobre isso, nós vamos voltar um pouco atrás e deixar bem claro o que representa o Espiritismo hoje para nós. O Espiritismo, ele unificou as informações celestiais. Vocês têm esse sentido. E agora ele vem auxiliando todos os seres humanos em suas jornadas e missões aqui na Terra. Olha que bonito. Muito bom, né? Temos essa certeza. Mas anterior à chegada do Espiritismo para nós, que é o Consolador prometido, né? Ele está lá em João 14:8, dizendo sobre o Consolador prometido. O Espiritismo é o Consolador prometido. Ele foi confeccionado pelos Espíritos, o Espírito da Verdade, que é um colegiado de Espíritos do plano espiritual, que fez chegar esta mensagem para o nosso querido irmão Allan Kardec, que somente codificou, né, um cientista que naquele momento prestou atenção nos sinais, na mensagem, estudou. Ele conseguiu, através da ciência, interpretar que ali havia vida nas mensagens que chegaram para ele, e através disso possibilitou a vinda, que é chamada do Espiritismo, da terceira revelação enviada por Deus. Anterior ao Espiritismo, irmãos, nós tivemos o Evangelho de Jesus que tinha chegado para nós, não é mesmo? Uma linguagem perfeita. Por que é uma linguagem perfeita? Quem nos enviou? Não foi Jesus? Não foi ele que esteve aqui? Ele não é um anjo puro, um espírito puro, um espírito perfeito? Somente quem é um espírito perfeito pode ter uma linguagem perfeita, não é mesmo? Então é isso. Por isso que o Evangelho é uma linguagem perfeita, porque ele é de autoria de um espírito puro que é perfeito, Jesus. Tá bom? A linguagem perfeita, ela descreve as atitudes e exemplos de Jesus, nosso mestre, dignos de perpetuarem para todas as gerações humanas. Olha só, a linguagem de Jesus é digna de perpetuar para todos nós, seres humanos. Tivemos um probleminha aqui, mas já está solucionado. Então, nós temos a possibilidade, já estou arrumando aqui, nós temos a possibilidade, só vou arrumar aqui rapidamente. Nós temos a possibilidade de entender hoje, desculpem, viu, meus irmãos? Nós temos a possibilidade de entender hoje que o Evangelho é uma linguagem perfeita porque foi enviado por um Espírito puro, perfeito, não é mesmo? Por isso essa credibilidade no Evangelho. Por isso essa credibilidade no texto, nos exemplos e no legado que é descrito no Evangelho. E eles perpetuarão com muitos e muitos anos para o benefício do homem, para todas as gerações humanas. Muito engraçado que nós sabemos que aqui na Terra ainda muitas pessoas nem sabem que Jesus esteve aqui, nem sabem que existe um Evangelho de Jesus. Por isso o mundo ainda ele está agitado com atividades espirituais inferiores, porque as pessoas, os seres humanos, ainda não conhecem a linguagem perfeita. Olha a importância de todos nós. É levar essa linguagem perfeita a muitas pessoas, para que eles também possam se aliviar, serem consolados, não é mesmo?
em qualquer momento e época da vida dos habitantes dessa morada de Deus, o Evangelho será uma linguagem perfeita. Tempos atrás, irmãos, da chegada dessa linguagem perfeita, parcelas dos seres humanos que estavam encarnadas aqui na Terra já contavam com as leis mosaicas. Vocês se lembram dessas leis? As leis de Moisés, que com seus efeitos eram regionais, apesar de ser também uma revelação, a primeira revelação de Deus ao homem, mas essa revelação ela chegou de forma regional, quando Moisés precisava de levar uma mensagem à sua época, mas serve para nós até hoje o Velho Testamento, os exemplos, não é mesmo? Então, antes da linguagem de Jesus, a linguagem perfeita, nós já tínhamos alguma informação. Aí eu pergunto para vocês, não foi necessário chegarem outras informações? Por quê? Mesmo na época de Moisés, nós, seres humanos que estávamos encarnados naquela época, nós não compreendemos. Nós ainda estávamos de forma, sabe como? Primitivos naquele momento. Cegos, surdos. Muitos de nós recebemos aquelas mensagens de Moisés e menosprezamos o seu conteúdo. Por isso foi necessário a vinda de Jesus trazendo a segunda revelação. Porque com a primeira revelação, nós, seres humanos encarnados, ainda ficamos em situação acomodada, cometendo muitos erros por falta de uma crença, de uma fé verdadeira que pudesse nos consolar. Jesus veio ao mundo, então, posterior à primeira revelação, trazendo a segunda revelação. Já contavam com as leis mosaicas? Sim. Então nós agora iríamos passar a viver o Cristo aqui encarnado conosco. Os efeitos da lei mosaica era regional para aqueles irmãos daquela época. Talvez muitos de nós estávamos encarnados naquela época, mas estávamos cegos aquelas leis, aquelas normas, né? Ela se qualificou como a primeira revelação enviada por Deus. Está armando uma grande chuva aqui em Além Paraíba, mas se Deus quiser, vamos fazer o nosso trabalho aqui, porque é uma chuva abençoada de Deus. O Evangelho foi escrito pelos seguidores fiéis mais próximos de Jesus Cristo, não foi mesmo? Que vivenciaram sua missão enquanto durou sua permanência aqui na Terra. 33 anos, né? Encarnado. 3 anos de pregação, de exemplos, e que ele só nos deixou um legado maravilhoso. Enquanto durou sua permanência aqui na Terra, ele fez de tudo que realmente, para que nós pudéssemos ter o benefício dessa linguagem perfeita. O Evangelho ele veio traduzir os atos comuns da vida do Mestre Jesus. Os milagres, as predições, as palavras, os exemplos, a sua fé e a obediência a Deus. Vamos destacar agora como é que foram realizados e feitos os evangelhos. Em primeiro lugar, nós temos, de acordo com a ciência humana, os encontrados dos pergaminhos, o Evangelho de Marcos, escrito por Marcos na cidade de Roma, no ano de 64 depois de Cristo. Olha só, 64 depois de Cristo. 64 anos após a desencarnação de Jesus, o primeiro evangelho foi encontrado em Roma, em 64 depois de Cristo. Foi escrito por Marcos. E o evangelho de Mateus, irmãos, ele foi escrito por Mateus na cidade de Jerusalém. Vocês estão notando que o primeiro evangelho foi escrito em Roma, o segundo evangelho foi escrito por Mateus em Jerusalém. Sabe quanto? Para a comunidade dos judeus cristãos, em 70 depois de Cristo. Lugares diferentes,
e pessoas diferentes que os escreveram. Já o terceiro, que é o Evangelho de Lucas, ele foi escrito por Lucas em Antioquia, para os gentios por volta de 80 depois de Cristo. Diferente o lugar e diferente também o autor do Evangelho. O Evangelho de João, que é o quarto Evangelho, ele foi escrito por João para a comunidade dos gentios, na Ásia Menor, em Éfeso, lugar diferente também, em 95 depois de Cristo. Vocês notaram, então, que os 4 evangelhos foram escritos por 4 evangelistas e anos diferentes, e também cidades e locais diferentes. Tudo isso tem seu motivo, não é mesmo? Porque precisavam de assegurar que essa mensagem pudesse ser segura para que ela pudesse depois ser traduzida por uma língua para outra, para que ela pudesse perpetuar para várias gerações. Mas também nós temos o Evangelho de Pedro. Esse Evangelho de Pedro é diferente dos demais 4 evangelhos, do de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Por que diferente? Ele é diferente porque ele é um apócrifo, ele não tem autoria de quem escreveu, mas tem credibilidade. Através do Espiritismo, nós já temos conhecimento, tem veracidade na sua informação. Ele foi descoberto em 1886, lá no Egito. Segundo consta, olha só que interessante, ele foi escrito no século II depois de Cristo. Mas, de acordo com as informações do Espiritismo, descritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem toda a credibilidade, ele é uma linguagem de Jesus através de Pedro, e só veio de forma diferente. Todos nós sabemos que naquela época existia uma grande dificuldade na escrita, na psicografia e na preservação da linguagem, né? Tinham muitos apóstolos e evangelistas que eram perseguidos, então tudo foi muito difícil. Não é igual hoje, que tem internet, que tem computador, que tem celular. É muito mais fácil para nós hoje divulgar a doutrina espírita, o espiritismo, que igual que no Brasil, nós temos uma liberdade, né, de fazer o trabalho de evangelização. Então, olha para vocês verem como é que foi confeccionado, onde foi confeccionado e onde foi escrito o Evangelho de Jesus. Com todas as suas dificuldades, essa linguagem perfeita de Jesus chegou até nós. Muito bom sabermos disso. Olha o tanto de sacrifício que Jesus empenhou. Olha o tanto de sacrifício que os evangelistas empenharam, com as dificuldades daquela época. Não existia carro, não existia meios de comunicação online, não existia tecnologia o suficiente, e essa linguagem chegou até nós, porque ela tem credibilidade, ela é realmente uma linguagem perfeita, enviada por um Espírito perfeito, que é Jesus. Não é mesmo? Vamos passar, então, agora que sabemos a origem dos evangelhos. Os evangelhos foram escritos por Marcos, Mateus, Lucas e João, como nós dissemos anteriormente. Narram a vida de Jesus Cristo, mas nem todos os detalhes estão nos evangelhos, concordam? Mas possuem a riqueza nos textos que eram utilizados nos evangelhos. Nós, espíritas, sabemos quando as mensagens possuem credibilidade. Elas vêm com característica de amor, de gratidão, de amor ao próximo, de simplicidade, de tolerância, de paciência. Então, é a mesma psicografia que recebemos hoje nas casas espíritas pelos médiuns. Eles sabem interpretar quando é uma mensagem de credibilidade, de espíritos superiores, porque tem essa característica. E os evangelhos têm essa característica
ele tem riqueza nos textos, né, que foram utilizados na época. Estes textos eram significativos para a comunidade na época, lidos e repetidos inicialmente em forma oral, mas depois foram escritos pelos evangelistas para as comunidades espalhadas pelo Império Romano. Os evangelhos escritos, irmãos, eles descrevem a palavra de Jesus, não é mesmo? Que nos servem até hoje para termos uma referência. Até hoje para nos iluminar, aliviar e conduzir nossas vidas, auxiliando na nossa evolução humana, auxiliando no nosso progresso, auxiliando em nossa reforma íntima, tendo seus efeitos eternizados como a segunda revelação de Deus enviada aos homens. Tudo bem, irmãos? Está dando para vocês entenderem como chegaram os evangelhos, a origem, como tem credibilidade porque foram exemplificado a vida do Mestre naqueles momentos que ele esteve conosco encarnado, não é mesmo? Antes ele estava aqui e agora ele está em espírito sendo o governador desta terra, nos observando, nos orientando, nos olhando e fazendo com que a vontade do Pai seja praticada. Tá ok? A vida de Jesus, ela foi narrada em todos os livros dos evangelhos, mesmo sendo escritos separadamente em lugares distintos, com essências e profundidades de práticas de amor, como eu disse. Caridade, compaixão, justiça, tolerância, paciência, ética e moralidade. Olha a característica dos evangelhos de Jesus. E resulta em nós, quando copiamos esses exemplos, vocês já pararam para pensar o tanto que resulta em satisfação, em crescimento, quando colocamos em prática esse legado que Jesus nos deixou? É um alimento perfeito. Vocês concordam? É um alimento perfeito para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso progresso, para uma vida melhor. Quando temos conhecimento do Evangelho de Jesus e tentamos praticá-lo. Sei que tem uma grande dificuldade neste mundo de provas, expiações, neste mundo material, nesse mundo agora que passa para um período, né, diferente agora. Então, nós, quando conseguimos resquício desse conhecimento em prática nas nossas vidas, nós aliviamos nossas dores, aliviamos nosso sofrimento, além de nos proporcionar nossa evolução e progresso espiritual. Irmãos, nós estamos passando de um período de provas e expiações para um período de regeneração. Voltarei aqui em outro momento para falarmos sobre a regeneração, esse período muito importante. Em resumo, agora, é uma separação do joio e do trigo. Vamos colocar aí que é uma separação daqueles espíritos um pouco agitados e daqueles espíritos já um pouco evoluídos. Não ainda totalmente que sairão da situação imperfeita, mas que já estão numa escada subindo, né? Então a regeneração será mais ou menos para isso. Mas alguns espíritos evoluídos, alguns espíritos ainda imperfeitos, que estão cometendo alguns deslizes, alguns erros morais, poderão estar sendo direcionados a viverem em mundos primitivos para acelerar a sua evolução. Então, depois eu retorno aqui, com um pouco mais de tempo, vou pedir a Jesus o auxílio necessário para fazermos uma palestra sobre a regeneração. Muitas obras do Evangelho foram escritas na cidade de Roma. Então, tornou-se necessário explicar costumes judaicos, e algumas foram do grego para o latim.
Sabe por que é muito importante o Espiritismo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós conseguimos traduzir muita coisa que foi erroneamente, na hora de traduzir do grego para o latim, foi mal interpretado. Então, hoje, muito importante para que nós tenhamos um conhecimento melhor dos evangelhos, nós temos também um conhecimento da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, para nos auxiliar ali na interpretação de algo que pode estar equivocado ou não, porque foram traduzidos por homens que muitas vezes estavam trabalhando, mas poderiam estar errando no sentido da transformação de um idioma para o outro. Por isso a importância da obra O Evangelho segundo o Espiritismo em nossas vidas, de Allan Kardec, pois muitas interpretações originais foram devidamente explicadas, foi devidamente explicado o seu contexto e significado. O Consolador prometido, irmãos, as bem-aventuranças, os pobres de espírito, pureza do coração, brandos e pacíficos, misericordiosos, olha só, tudo incluído naquele Evangelho de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo e os inimigos. Muito difícil de amar os inimigos, mas temos que praticar. Temos que praticar porque, na realidade, se a gente parar para pensar, não existem vítimas, porque todos nós cometemos erros nas encarnações passadas. Todos nós cometemos falhas. Todos nós não lembramos das encarnações passadas, mas todos nós cometemos erro contra o nosso próximo. Então, muitas das vezes, nós temos inimigos hoje que já foram nossas vítimas, que já sofreram em decorrência de nossas atitudes, já sofreram em decorrência de nossos erros. Então, por isso, nós temos que amar os nossos inimigos, porque ninguém entra em nossas vidas sem qualquer sentido. Todos que estão ao nosso redor, de certa maneira, estão junto de nós para que nós possamos amá-los e respeitá-los, não é mesmo? Orar e vigiar sempre, né? Nosso Mestre Jesus nos orientou, muitas das vezes, por causa disso, dessa sintonia de otimismo e elevada que precisamos ter em nossas mentes. Por quê? Nossas más inclinações, elas começam onde? Nas nossas mentes. Começam onde? Sendo construídas em nossas mentes. Nossos pensamentos precisam estar sendo vigiados sempre. Nós precisamos sempre estar orando a Jesus para nos orientar, para que nós possamos fazer o melhor possível nessas encarnações. Honrar pai e mãe, está lá no Evangelho. Maravilhoso isso, né? Nestes tempos modernos, nós temos nossos filhos, dessa juventude que está evoluída, que está sempre na nossa frente, na tecnologia. Então, nós precisamos sempre passar para eles aqueles ensinos mais tradicionais que falam sobre o amor, a compaixão, o respeito, não é mesmo? Antigamente, nossos pais nos passavam valor para nós pedirmos bênção aos pais, bênção às pessoas mais velhas, bênção às pessoas com mais experiência. Hoje isso acabou. Mas era tão bom, né, quando a gente tinha esse valor, esse carinho com as pessoas. É lógico que nós temos algumas críticas do passado que melhoraram hoje, mas temos também algumas críticas presentes que realmente perderam o sentido, aquele sentido humano. Mas é muito importante que nós, que somos pais, eduquemos nossos filhos, para que eles depois, amanhã, venham a nos honrar como pais e mães terrestres, né? Nós, como filhos, um dia pedimos para nos encarnar na vida de nossos pais. E os nossos filhos também pediram para encarnar próximo das nossas vidas. É um rodízio. E nós não sabemos quais foram os motivos, não é mesmo?
mas sabíamos, enquanto estávamos no plano espiritual, quais eram os motivos. Então, honra o pai, honra a mãe, e vamos seguir respeitando o próximo, todos nós. Temos a caridade, não é mesmo? Muito importante para que nós possamos seguir crescendo, evoluindo, fazer a caridade, não só com o dinheiro, com os recursos financeiros, com o abraço, com o afago, com uma conversa, com o respeito. É a caridade, não é mesmo? Temos que ter fé e esperança, como eu disse lá no começo da live, fé e esperança. Agora que nós temos o Espiritismo, nós temos o Evangelho, sabemos que nós temos que ter fé inabalável em Jesus, no plano espiritual. Nas nossas intuições, quando somos direcionadas pelos espíritos protetores, não é mesmo? Nós precisamos alimentar sempre nosso pensamento dentro da ética, da moralidade. É muito difícil isso no mundo de provas e expiações, mas precisamos sempre estar de acordo com as leis divinas, de acordo com as leis humanas. Moralidade e ética nesse mundo atual, hein? Como é raro. Se torna difícil até de cumprir as nossas missões, porque nem sempre, da forma que nos tratam, vem esse tipo de tratamento. Mas não importa como nos tratam. Não importa. O que importa é que nós tenhamos ética e moralidade. Como disse Chico Xavier, não importa se somos maltratados. O que importa é que nós não maltratamos. Não cometemos violência. Não é mesmo? A vingança, o troco, nunca é saudável para nós, porque nós sabemos que um dia nós já fizemos muito isso. São os costumes e legado de Jesus Cristo nos Evangelhos, que estão inseridos também no Espiritismo. Irmãos, já estamos caminhando para o final da nossa live. Foi muito rápido. Nós hoje falamos sobre o Evangelho, a linguagem perfeita. Esse Evangelho, que é a linguagem perfeita, veio de um Espírito perfeito, nosso Mestre Jesus. Tomemos para nós sempre esses exemplos que nos foram enviados pelo Mestre, para conduzir as nossas vidas. Eu sei que é difícil, temos dificuldades, mas temos que seguir em frente com as nossas missões de vida, missões de fazer com que nossa reforma íntima seja acelerada. Vamos precisar de várias encarnações ainda, mas podemos fazer muita coisa ainda nessa atual. Com a fé em Jesus, com a fé em Deus, com a fé nos Espíritos. Temos que ter realmente atitudes que possam acrescentar a nossa vida atual. Agradeço, despeço-me de todos vocês, aonde quer que tenha chegado essa informação, a todos os irmãos de todos os centros espíritas, a todos os irmãos que ainda não são espíritas, que não têm conhecimento do Evangelho nem do Espiritismo, que um dia possam acordar, que um dia possam ter acesso a essa longeva informação que Jesus nos enviou, que é o Evangelho. Muito obrigado, que Jesus, nosso Mestre, conduza sempre nossas vidas para que possamos, dia a dia, cumprir as nossas missões. Assim seja. Um grande abraço a todos. Uma boa noite. Muito obrigado, Gerson, pelo carinho e atenção que sempre você nos oferece. Assim, convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecermos. Senhor,
Humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos pelo dia que tivemos hoje, pelos irmãos encarnados ou desencarnados que o Senhor conduziu até o nosso coração, como também a todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração. E não esquecendo daqueles que algum dia, nessa ou outra existência, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, os prejudicamos, que possam chegar até eles o nosso desejo de soerguimento, de amor, paz e justiça. Obrigado a Zilda Gama, diretora e mentora desta casa. E, acima de tudo, obrigado a Deus, nosso Pai. E obrigado a você, Gerson, e a todos aqueles que participaram conosco nesta noite. Muito obrigado. Assim seja. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade, meu amigo. Amém. Estaremos Fique em sempre à paz. disposição. Amém. Obrigado. Audio Jungle.